No vídeo de hoje eu quero te falar exatamente qual que deve ser o futuro do meio-campista Oscar, jogador que é muito identificado com o Internacional, e quero te trazer no vídeo de hoje exatamente para onde ele vai, porque nos últimos dias acabou circulando a informação que ele estaria fechado com o Flamengo, e aí já deixou muito triste a situação para muitos colorados, porque ele tinha dito que tinha uma certa identificação com o Inter, que caso retornasse ao futebol brasileiro, o primeiro clube onde ele pensaria jogar seria o próprio Internacional. Então toda essa situação começou a magoar os colorados, e o que disse o próprio presidente Alessandro Barcelos na última semana deixou essa situação cada vez maior. O fato de ele dizer que as portas do Internacional sempre estão abertas para o Oscar aumentou ainda mais esse burburinho. E no vídeo de hoje eu quero te falar o que existe real e o que não é real dessa situação, e a informação que eu tenho para aonde o Oscar vai jogar no ano de 2024. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal e ativar também sempre o sininho de notificações, que é sempre muito importante, tá bom? Além disso, quero te falar primeiro o link na descrição, Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional no dia de hoje, aqui desta quinta-feira. O Inter que neste momento no CT Parque Gigante continua a chuva, diga-se de passagem. O Inter que nesse dia de hoje, a partir de agora, não faz uma atividade. Hoje tem a chegada dos jogadores da data FIFA, como o Sérgio Rocher, o Ener Valencia, o próprio Charles Arangues, e a partir de agora o técnico Eduardo Cudê começa a preparar a equipe realmente para o confronto da próxima semana contra a equipe do Atlético Paranaense, tanto que nessa quinta-feira o Inter nem treina, acontece a famosa recuperação física ou o famoso descanso para os jogadores. O Inter que só se apresenta na sexta-feira às 10h30 da manhã. Mas o que eu quero falar exatamente no vídeo hoje, todo mundo sabe, até por isso tu clicou nesse vídeo, que é sobre a situação do Oscar, sobre essa situação que a gente vê cada vez mais vezes falar no Internacional, no Flamengo, e eu quero te falar o que está acontecendo sobre essa situação. Todo mundo sabe que o Oscar vai deixar o Xangai Port da China, é um time que está passando lá por uma reestruturação no futebol chinês, o governo chinês criou uma nova regra para o futebol, onde limita o salário, e como ele ganha 10 milhões por mês, 10 milhões de reais por mês, ele vai ter que deixar a equipe chinesa na próxima temporada, mesmo com o contrato terminando somente em novembro do próximo ano. Com isso, ele se torna, entre aspas, um jogador livre no mercado, mas que obviamente precisa fechar com algum clube, precisa ter uma negociação com o próprio Xangai para sua liberação de contrato, tá bom? Ele é hoje um jogador, só para vocês terem ideia, nos últimos anos, ele foi um dos jogadores mais bem pagos de todo mundo. Inclusive, as informações que eu tenho é que é um jogador já que está com muito dinheiro acumulado. Ele só não é milionário, como ele já é bilionário. Ele realmente tem muito dinheiro. O problema do Oscar não é mais dinheiro, porque ele já resolveu a sua situação financeira, e não faz pouco tempo, faz bastante tempo, diga-se de passagem. E o que o Oscar planeja hoje para a sua carreira, e não tem nem 32 anos de idade ainda, muitos falam que ele vai voltar ao futebol brasileiro. Ele coloca o nome do Inter e obviamente o nome do Flamengo. Mas a informação que eu tenho é que ele não vai vir ao futebol brasileiro. E ele não vai vir, ou seja, nem para o Internacional, e não vai vir nem para a equipe do Flamengo. E essa situação é muito simples. A informação que eu tenho é que ele não quer voltar ao Brasil neste momento. O futebol que ele quer jogar, o mercado que ele quer ir, pela segurança, pela estabilidade de vida, pelo calendário que não é apertado, ele quer jogar na MLS, na Major League Soccer, que é a liga dos Estados Unidos, a liga onde hoje, por exemplo, joga o Lionel Messi no Inter Miami. Não se sabe o clube, mas o que ele quer é jogar na MLS, ele quer jogar na Major League Soccer, e nesse momento ele não gostaria de vir ao futebol brasileiro. A ideia dele não é vir ao Brasil. Obviamente, ele diz que, inclusive, ele tem uma certa identificação com o Internacional, já falou isso de maneira aberta. Anteriormente falou que se voltasse ao Brasil, optaria primeiramente pelo Internacional, olharia para o Internacional com outros olhos, mas neste momento a ideia do Oscar, a informação que eu tenho, é que ele quer jogar na Major League Soccer, e inclusive já inicia tratativas para essa possibilidade.
Tá certo que o mercado dos Estados Unidos está fechado nesse momento, mas a partir do final do ano, essas conversas devem começar a andar, e a informação que se tem, obviamente, é que foi circulado muito nesses últimos dias, que esse jogador estaria fechado com o Flamengo, que já teria tempo de contrato, salário, né? Nada disso procede. O Oscar não vai jogar no Flamengo, obviamente não vai jogar no Internacional também. Onde ele vai jogar deve ser na Major League Soccer, essa informação que eu tenho, tá bom? E aí, falando sobre o próprio Internacional, sobre o que disse o presidente Alessandro Barcelos nesses últimos dias, onde ele falou exatamente, olha, é uma situação muito complicada, o Tyson ganha muito dinheiro, só pra vocês terem uma ideia, o Tyson hoje na sua conta bancária deve ter muito mais do que o Inter tem, tá? E, obviamente, ele disse, olha, se ele quiser vir pro Internacional, obviamente as portas estão abertas, porque é um jogador identificado, que tem muita qualidade, ninguém discute a qualidade dos caras, porque é um baita de um jogador, né? Isso ninguém discute. O que todo mundo discute é realmente como é que ele viria, ele teria que abrir mão de muita coisa para vir ao Internacional, e a questão de vir ao Inter hoje é vir um futebol onde ele sabe que vai ter uma pressão quando chegar, sendo ela boa ou ruim, sabe que a segurança aqui não é a melhor coisa, então ele quer ir para um futebol onde ele fique tranquilo, que ele jogue uma vez a cada 2 semanas, que ele fique numa cidade super confortável, como por exemplo qualquer cidade dos Estados Unidos, que tem toda uma segurança, toda uma estabilidade, obviamente vai ganhar mais uns pilas em dólar, e que isso hoje já não é tão importante para ele, então por isso que nesse momento uma vinda ao futebol brasileiro não é a ideia dele. Aí sim, quando ele tiver mais veterano, né, após esse contrato que ele deve fazer com esse novo clube, aí sim uma vinda ao futebol brasileiro deve acontecer, e aí sim pode acontecer esse casamento novamente com o Internacional. Mas nesse momento a ideia dele não é vir ao futebol brasileiro, né? Inclusive dar o crédito aqui para quem trouxe informação que ele teria fechado com o Flamengo, que foi por causa da Revista Colorada que trouxe essa informação, que são caras muito bem informados, mas a minha informação é diferente. Minha informação é que ele irá jogar na Major League Soccer na próxima temporada. Inclusive muito se fala, o presidente Alessandro Barcelos já começou a fazer campanha para o próximo ano, prometendo que vai contratar o Tyson, caso em uma possibilidade de reeleição. Isso também não é verdade, tanto é que ele só diz que as portas estão abertas, não diz que o Inter negocia. Não aconteceu, por exemplo, um chapéu do Flamengo, o Inter não estava negociando já com o Tyson, que realmente aconteceu, obviamente foi uma sondagem, né, o Inter perguntando realmente, obviamente, se daqui a pouco existe uma possibilidade, né, dele vir para o Internacional. O Flamengo, obviamente, que no ano passado chegou a quase contratar o Oscar, só que naquela época era uma situação totalmente diferente, era um momento de pandemia, né, onde afetava todos os países, ele ia vir apenas emprestado do Xangai, ia vir ainda com o seu salário, então todos esses fatores acabaram mudando, porque nessa temporada ele vai se tornar um jogador que, primeiro, não tem mais a pandemia, e segundo, ele vai poder escolher aonde ele vai querer jogar, tá bom? Então toda essa situação também tinha que deixar bem explicadinho pra vocês, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, logo mais volto com novas informações, valeu, falou e foi!